Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Amém. Mas, mais uma vez, é um motivo de alegria e privilégio poder estar aqui para servir os irmãos da mesa do Senhor. E quero ministrar algo para os irmãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos sobre o ministério da pregação. Para mim, o que eu acho mais difícil quando alguém me chama para pregar, quando eu tenho um convite, é saber o que eu vou pregar. Porque daí você tem que orar, você tem que tentar ouvir Deus. E Deus nem sempre Ele fala claramente, você fica procurando de um jeito ou de outro. Porque eu creio no ministério da pregação, eu creio que a pregação não pode vir da minha cabeça, que o Senhor tem que falar. Porque eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer para os irmãos. Eu não sei do problema dos irmãos, eu não sei da vida dos irmãos, mas Deus sabe. Eu sei que nós que estamos aqui, quando nós viemos ver, quando a gente vem ao culto, quando a gente vem buscar o Senhor, nós viemos buscar o Senhor, amém? E nós queremos ouvir uma palavra do céu. Mas eu quero ensinar um princípio, antes de eu pregar, eu quero ensinar um princípio para os irmãos. Dessa vez, eu comecei dizendo isso, porque dessa vez não foi difícil escolher o que eu ia pregar. Por quê, irmãos? No domingo passado, pela manhã, eu estava sentado aqui no nosso retiro, no culto de manhã, o pastor Ronaldo passou por mim e falou: Tiago, você prega domingo que vem? Eu falei: prego. Assim, você tem um tema que eu gostaria que você orasse, se Deus confirmar no seu coração, eu gostaria que você falasse. E aí, pastor, eu vou ser sincero, o senhor nem orei, porque eu sabia que aquilo era o que Deus queria falar com a igreja. Primeiro, uma experiência que eu tinha acabado de orar falando do mesmo assunto, fazendo um propósito com Deus, o pastor veio falando o mesmo propósito, mas não por isso, irmãos. O princípio que eu queria deixar para os irmãos está em Hebreus, não precisa abrir, não vai ser esse o tema, mas em Hebreus 13:7 fala assim: olha, obedecei aos vossos pastores. Irmãos, a igreja de Jesus ela precisa ter unidade, sim ou não? Sim. Mas como ela vai ter unidade se aqui cada um pensa de um jeito? Para resolver isso, Deus colocou líderes. E Deus ele vai falar com o líder, ele vai dar direção para o líder. E Deus tem dado uma direção ao pastor. Esse ano ele já começou uma direção espiritual. Ele já começou e ele vai falar mais aqui no decorrer dos dias, dos meses, daquilo que ele já falou, né? Mas eu creio que vai se intensificar cada vez mais. Mas o pastor Ronaldo ele é o nosso pastor. E se nós estivermos atentos, se nós quisermos a bênção de Deus, nós precisamos obedecer e seguir. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos ser abençoados. Eu estou na igreja, esse ano vai fazer 27 anos que eu estou na igreja ininterruptamente. Mas fora isso, porque eu me desviei, eu sempre estive na igreja. O meu bisavô era crente, meus avós eram crentes, minha mãe me levou para a igreja, enfim, a minha vida sempre foi na igreja. E você quer ver uma pessoa que lá na frente vai perder a fé, vai estar debaixo de maldição, vai estar debaixo de problemas graves, é alguém que começa a desobedecer o pastor, é alguém que começa a se levantar contra o pastor. No começo não dá nada, mas depois o negócio fica ruim. Agora, você quer ver uma pessoa que você fala assim: essa pessoa vai ser abençoada, ela é obediente aos líderes, ela é obediente ao líder de céu, ela é obediente ao líder, ela é obediente aos líderes que Deus colocou sobre ela. E irmãos, eu não estou falando isso, e eu posso falar isso abertamente, o pastor Ronaldo não é melhor do que ninguém aqui. É igual a todo mundo, ele é um servo de Deus como nós, mas Deus colocou ele. E se Deus colocou ele, irmãos, nós vamos ser abençoados se nós seguirmos a direção de Deus através da vida dele. Eu sei que ele pode falar isso no dia que ele quiser, mas eu senti no coração de falar, porque vindo de outra pessoa, às vezes, que está falando em causa própria. Ele pode falar isso, mas eu estou falando isso, porque é Bíblia. Depois
depois vocês lêem lá em Hebreus 3,17. Você quer ser abençoado? Seja obediente. Amém, queridos? Amém. Mas a mensagem, né, que Deus colocou no meu coração, e eu falo isso com muita certeza, através da vida do pastor, vai responder algumas perguntas que eu acho que você pode ter. Quem aqui, fazer uma pergunta, quem aqui quer ter mais de Jesus na sua vida? Levanta a mão. Fala assim: Tiago, eu quero ter mais de Jesus na minha vida. Eu já conheço um pouquinho, mas eu quero mais. Quem aqui gostaria de saber por que a sua vida tem altos e baixos? A sua vida, deixa eu fazer uma pergunta, a sua vida tem, na vida cristã, tem altos e baixos? Tem dia que você está voando, você quer ser arrebatado, tem dia que você está se segurando para não pegar. Tem alguém aqui assim? Eu pensei que era só eu, então eu vou responder. Por que a nossa vida tem tantos altos e baixos? Se você ficar até o final, você vai entender como ter mais Jesus, como é o porquê a sua vida tem tantos altos e baixos. Eu posso falar isso porque a minha vida, ela, nesses 27 anos, ela é marcada por altos e baixos. Altos que é tão gostoso, né? Quando a gente está nadando no maná, a gente está cheio do Espírito Santo, mas é tão ruim quando a gente está se arrastando, né? E até se arrastando espiritualmente. Eu até vou contar para os irmãos um pouco do meu testemunho também no meio da mensagem. Mas eu quero também contar, e eu creio que Deus vai ministrar os nossos corações hoje. Como a gente faz? Porque Deus não planejou para nós altos e baixos. Deixa eu te falar o que Deus planejou. Deus planejou alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto. Sabe por quê? Porque Ele está lá em cima, e nós devemos ir, e não tem fim, enquanto nós podemos mergulhar, voar, nadar na presença do Senhor. Amém? E essa mensagem, então, que eu quero trazer para os irmãos, eu demorei muito para... Eu já sei do que eu vou pregar para os irmãos aqui, eu já sei há alguns anos, mas por não praticar, eu tenho sofrido. Conversei aqui já com alguns irmãos. O ano passado eu tive muito fraco espiritualmente. Quando eu estava numa igreja que eles fecharam o plano de pregação, eu acredito que eu fiquei quase 6 meses sem ter nenhum lugar para congregar fixo. Irmãos, eu que sempre fiquei na igreja, ia todos os dias praticamente, eu comecei às vezes eu passava 1 ou 2 semanas sem igreja nenhuma. E eu estava com medo de me desviar. Eu estava com medo de me esfriar de uma vez. Quando eu conversei com o pastor Ronaldo, eu falei: pastor, olha, eu estou na UTI espiritual. E eu estou lendo um pouquinho da Bíblia de vez em quando, estou orando um pouquinho de vez em quando, para não terminar de morrer. Eu falei: não estou nem orando para sair da UTI. E quando eu fui falar com ele que eu queria ficar aqui e tudo mais, isso foi ainda no final do ano passado, se não me falha a memória. Por que eu estou falando isso? Isso faz parte do meu testemunho e tem a ver com o que eu quero pregar hoje, que o Senhor vai ministrar os nossos corações. Isso aconteceu porque eu sabia de algo, mas eu não praticava mais. E foi de todas as coisas que Deus deixou para nós, foi a primeira que eu deixei de praticar. E é aquela que você vai ver, que é aquela prática que te leva para alto e mais alto e mais alto. E quando você não pratica, você fica nessa gangorra espiritual. Um dia você quer muito, outro dia você não quer nada, outro dia você está mais ou menos, outro dia você quer que Jesus volte, outro dia você quer que Jesus não volte, e esses altos e baixos da vida cristã. Então eu queria agora convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33.
Agora antes de ler, eu perguntei aqui quantos querem mais Jesus. Eu queria que todos levantaram sua mão. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus quer mais de você também. Jesus quer se dar mais a você. Irmão, Jesus tem níveis da presença, da unção e do poder dele para derramar sobre nós, que é aquele hino que a gente canta: vem fazer o que a história nunca viu, né? Eu não sou ruim de hino, mas vem fazer o que a história, vem fazer o que nenhum homem fez. Irmão, Deus pode fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Nunca viu, é isso? Vem fazer, irmãos, Deus tem coisa que a história nunca viu. Irmãos, Deus tem coisas que a gente, o olho não viu, não subiu ao coração do homem. Ele fala assim: olha, Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, o que pensamos. Irmão, você pode pensar Deus fazendo uma coisa tão grande, tão grande. E aí Deus olha para você e fala assim: eu posso muito mais que isso. Eu posso muito mais, irmãos. Agora, essa é a boa notícia, Deus quer. Agora eu tenho uma notícia que é boa também, mas ela é o nosso problema, porque em Tiago 4,8 diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Irmãos, achegar-se ao Senhor, nesse aumento de comunhão, nesse aumento da presença de Deus, o próximo passo agora é seu. E é por isso que a gente não tem crescido mais ainda, porque o próximo passo sempre é nosso. Porque olha só, chegai-vos a Deus. Toda vez que você dá um passo em direção ao Senhor, Ele dá um passo em sua direção. O problema é que nós paramos de dar passos em direção ao Senhor. E quando nós paramos, Ele também para. Porque o princípio é: acheguem-se a Deus, e Ele se achega a você. Porque antes desse nosso passo, Deus já fez tudo. Ele nos criou, Ele preparou, Ele morreu na cruz, Ele enviou o Espírito, Ele deu a palavra, Ele consertou a palavra, Ele ensinou a palavra, Ele fez tudo. Agora Ele fala assim: vem, filho, dá um passo. E de novo aqui, os irmãos falaram que querem ter mais a presença de Jesus, mas deixa eu te falar, eu também quero ter mais. Mas eu vou te dar uma definição de loucura do Albert Einstein. O cara era um gênio. O Albert Einstein falou assim que loucura é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você quer ter mais de Jesus, você precisa fazer coisas diferentes do que você já fez até hoje. Eu preciso ir além do que eu já fui. Está entendendo? Se você sair hoje daqui e fazer as mesmas coisas que você tem fazido, olha, eu ia assassinar o português que você tem fazido. Se você sair, mas eu não falei, tá? Se você, o português está vivo aqui essa noite. Se você sair daqui hoje e continuar fazendo as coisas que você tem feito, você vai continuar do mesmo jeito. Mas se você sair daqui hoje e falar: é isso, Deus, então eu vou vencer esse gigante. Irmãos, achegar-nos a Deus, Ele se achegará a nós. Eu creio que Deus tem muito mais para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejumam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado,
naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novo, ou em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Irmãos, essa semana eu escutei uma coisa tão interessante: o vinho velho é melhor. Eu ouvi um engenheiro falar isso, não tenho como confirmar, mas eu acho que tem nexo. Que ele falou de tudo que você trabalha, investe para que aquilo cresça, por exemplo, construção de carros, tudo isso, para você ganhar dinheiro, tem coisas que se valorizam, Por exemplo, você pega uma grama de ouro e você faz um anel, aquilo se valoriza, essas coisas. O que mais valoriza é o vinho. A gente ouve dizer de vinho que custa milhares e milhares de reais, Já ouvi dizer de vinho que custa 50 mil, 100 mil, e é algo que é muito barato para fazer, só que tem que esperar muito tempo até ele ficar bom, porque quando passa muito tempo, aquele vinho, ele realmente fica bom, e por isso que ele é tão caro. Agora, irmãos, aqui Jesus está no seu ministério, e chegam algumas pessoas e dizem para ele assim: mestre, por que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, mas os teus não jejuam? E Jesus aqui, ele vai dar uma aula para nós sobre o jejum. Ele vai dar uma aula tão profunda, irmãos, tão profunda sobre o jejum, que nós vamos sair daqui hoje com vontade de jejuar. Por quê? A primeira coisa que Jesus ensina sobre o jejum, ele diz assim: olha, vocês não podem fazer os amigos do noivo jejuarem quando o noivo está com ele, mas quando o noivo for tirado, aí jejuarão. Por isso que eu perguntei: quem aqui quer mais de Jesus? Porque o noivo foi tirado, e quando o noivo foi tirado, a igreja começou a jejuar. Então, aqui está o principal motivo do jejum. Irmãos, nós podemos jejuar por ter uma cura, nós podemos jejuar por ter uma resposta, podemos fazer um propósito na igreja, igual teve aqui, para Deus abençoar o retiro de carnaval, aqui, o retiro de verão. Podemos jejuar, mas eu vou te dizer, o principal motivo do jejum é porque o noivo foi tirado. Quando o noivo estava aqui, você não precisava jejuar, porque você já tinha Jesus. Agora ele foi tirado. E isso me ensina o principal motivo do jejum. Qual é? Trazer a presença de Jesus na minha vida. Aleluia. Você falou para mim, e eu te peguei nessa, você falou para mim que quer mais de Jesus. Se o que você falou é sério, então aqui está o que você precisa fazer. Você precisa vir à prática do jejum. Você precisa vir à prática do jejum, porque o jejum, ele vai trazer na sua vida a presença de Deus. Agora preciso te explicar um negócio aqui. Deus, ele está na vida de todo crente, sim ou não? Sim. Aliás, irmãos, como ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele está agora num ponto de tráfico de droga. Ele está agora lá na guerra que está tendo. Ele está em todos os lugares. Mas o que Jesus ensina aqui, existe a presença de Deus, da sua onipresença, mas existe a presença manifesta do Senhor. É quando ele começa a intervir, é quando ele começa a falar, é quando ele
começa a abençoar é quando ele começa a ter relacionamentos. Eu falei que ele está lá agora no ponto de venda de droga que está cheio aqui em Paulínia. Ele está lá, mas ele está em silêncio, ele está lá invisível, ele está lá imperceptível para aquelas pessoas. E a presença dele não vai mudar a vida daquelas pessoas, porque elas não querem Deus, por enquanto. Agora, quando você começa a jejuar, a presença do Senhor começa a se tornar manifesta na sua vida. E o jejum, ele é uma característica de quem tem saudade do Senhor. Eu não sei você, mas eu já tive saudade de Deus. É loucura, mas eu já tive saudade do céu. Nunca estive lá, mas eu tenho saudade do céu. Eu quero estar lá. Eu quero. O céu é aquilo para o que nós fomos projetados. Irmãos, e quando nós começamos a jejuar, a presença do Senhor, ela começa a se tornar manifesta em nossa vida. A presença de Deus, ela começa a mudar a nossa vida e ela começa a mudar o nosso exterior. A igreja primitiva, ela era uma igreja que jejuava muito. Às vezes a gente pergunta por que a igreja primitiva tinha tanta coisa e com poucas pessoas eles viraram o mundo. Eles viraram o mundo de ponta cabeça. A igreja primitiva, ela jejuava 2 dias por semana. Quando eles iam batizar alguém, vão batizar alguém. Sabe o que eles faziam para aquela pessoa? Você vai batizar? Vou. A pessoa nem crente era, né? Tinha acabado de se converter, vai batizar, vai. Então você vai jejuar 2 dias seguidos, depois você vem aqui para ser batizado. Era uma prática da igreja primitiva. E eles tinham 2 dias para jejuar por semana. Por quê? Porque eles queriam, Jesus tinha sido tirado deles e eles queriam Jesus de volta. Eles queriam a presença de Jesus. Sabe o que aconteceu? Irmãos, quando você lê o livro de Atos, Jesus está no livro de Atos. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, sentado à direita de Deus, mas ele estava manifestando a presença dele no livro de Atos. Jesus está curando do mesmo jeito que os evangelhos. Jesus está enviando missionário do mesmo jeito que os evangelhos. Jesus está perdoando, está salvando, está transformando, igual nos evangelhos. Porque Jesus estava na igreja, como ele está hoje. Mas nós precisamos buscar intensamente a presença de Deus para que ele manifeste a nossa vida, na nossa vida. No ano passado, quando eu disse que eu fiquei sem igreja, eu estava visitando 2 igrejas que eu sempre amei, que eu nunca saí por nenhum problema, mas coisas da vida. Era essa igreja e uma outra igreja que eu já fui pastor da Assembleia de Deus. Eu vinha às vezes aqui, às vezes eu ia lá, eu estava orando, pedindo uma direção de Deus, e às vezes um culto eu vinha aqui, e o pastor Ronaldo falou, irmãos, Deus está falando comigo, Deus está dando uma direção sobre o jejum. Esse ano eu quero levar a igreja a jejuar. E eu pensei, e eu não estava jejuando nada, mas eu falei assim, e esse é um dos motivos de eu pensar em estar aqui, porque eu falei assim, eu preciso disso, porque eu sei que eu estava muito seco da presença de Deus. Eu sei que eu preciso voltar à prática do jejum, para que eu possa voltar a ter a presença de Deus. Mas vamos lá, irmãos. Tem uma outra coisa aqui. Jesus falou, quando o noivo for tirado, jejuarão. Jesus disse, jejuarão. Sabe o que ele está dizendo? Que nós não temos opção, nós temos que jejuar. Eu gosto muito de Lucas 6,46. Jesus fala assim, por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Essa dói. Você não chama Jesus Senhor? Eu chamo. Mas ele fala assim, por que você me chama Senhor e não faz o que eu mando? Se eu chamo Jesus Senhor e não faço o que ele manda, eu estou sendo um quê? Hipócrita. A Marcela que falou, você está sendo um hipócrita. Eu estou sendo um hipócrita. Mas é verdade, eu estou sendo um falso discípulo de Cristo. Eu estou sendo, é claro, irmãos, que existem fases na vida, tá? Deus entende a nossa fraqueza, Deus entende o imaturo, Deus entende o fraco. Não que ele aceita a situação, ele trabalha, a graça trabalha para nos mudar.
mudar as nossas vidas. Amém, queridos? Segunda coisa que o jejum faz por nós, através desse texto, ele faz com que a gente pare de ter altos e baixos. Por quê? Jesus ele fala assim, eu disse aqui, todo cristão ele tem a presença de Deus, todo cristão tem a presença de Deus. Jesus ele fala em João 14:23, fala assim, todo aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Irmão, o dia que você levantou suas mãos, o dia que você aceitou Jesus, o Pai e o Espírito Santo vieram em você fazer morada em você. Você é a casa de Deus, você é o templo de Deus, você é o tabernáculo ambulante de Deus. Deus vive em você. Agora, isso já é quando nós aceitamos Jesus, nós nos enchemos da presença de Deus. Irmãos, algumas coisas acontecem na nossa vida. O céu se torna real, né? A gente começa a pensar nas coisas do alto. Até então, antes de aceitar Jesus, você não pensava nas coisas eternas. Mas depois que você aceita Jesus, você começa a pensar no céu, você começa a pensar em Jesus, você começa a ler a Bíblia, e é uma leitura maravilhosa. Eu lembro do pastor Jorge contando que ele era funcionário numa empresa, e ele chegou lá, ele era concursado na empresa pública, ele era concursado, então ele chegou lá, não tinha muito o que fazer. Ele abriu uma gaveta, tinha o Novo Testamento. Aí não tinha muito serviço, naquela semana ele leu o Novo Testamento inteirinho. E quando ele terminou de ler o Novo Testamento, ele não era crente, ele falou que leu em Apocalipse, cavalo voando pra cá, dragão pra lá. Ele falou, que livro esquisito. Ele fechou o livro e falou, que livro chato. Aí naquele sábado ele tinha um convite para ir na igreja, ele foi na igreja, ele aceitou Jesus. Aí ele voltou na segunda-feira, ele ainda era funcionário público, ainda tinha muito tempo. Aí ele chegou e leu a Bíblia. E ele conta que foi o livro mais maravilhoso que ele já leu, que ele lê até hoje. Isso aí já deve fazer mais de 60 anos ou 50 anos que ele aceitou Jesus, e ele se tornou professor e mestre desse livro. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus, a nossa realidade muda. Só que nós temos, presta atenção nisso, nós temos duas coisas que nos atraem. Nós temos o nosso espírito, que nos atrai para cima, e nós temos a nossa carne, que nos atrai para esse mundo. E quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez. Um homem tinha um Rottweiler muito grande, muito forte, e esse Rottweiler entrou no viveiro do passarinho, que ele tinha muitos ciúmes daquele passarinho. E ele tentou, o passarinho se escondeu numa frestinha lá em cima, o Rottweiler não conseguiu pegar o passarinho. E aí ele tentou, ele falou, eu vou entrar, eu vou pegar o Rottweiler. E quando ele foi pegar o cachorro dele, que ele foi puxar, o Rottweiler rosnou para ele. E um cachorro daquele tamanho, daquele porte, até o dono tem medo se ele se descontrolar. E aí ele ficou com medo, e ele pensou, o que eu faço? Eu não posso matar ele, porque eu gosto dele, mas ele está descontrolado, porque ele quer pegar o passarinho. Ele teve uma ideia. Ele foi lá e deixou o cachorro lá, trancou o viveiro, tirou a água, né, e trancou o viveiro. E voltou lá depois de 2 dias. O Rottweiler estava fraco, tremendo. Ele pegou o Rottweiler, já manso, pôs para fora. Por quê? O Rottweiler, sem comer, fica fraquinho. Eu tinha uma vez, um Rottweiler, e eu não sabia como trocar a ração. Eu simplesmente acabou uma ração, comprei outra, mais barata. E ele não comia, e a minha vira-lata comia. Eu falei, daqui a pouco ele vai estar com fome, ela vai estar com fome, ela come. Aí passou um dia, eu pus lá, a ração sumia, mas era a vira-lata que estava comendo. Eu lembro que 2 ou 3 dias, quando eu cheguei em casa, ela veio para me cumprimentar, ela veio arrastando. Ela não tinha mais força. Corri lá na caixa de ração, eu comprei a ração que ela estava acostumada, ela comeu, e no mesmo dia ela ficou forte de novo. Porque até um Rottweiler sem comer fica fraco. Irmãos, a nossa carne, sem comer, ela fica fraca. Quando você jejua, acontece algo maravilhoso. O
preocupação passa a ser o céu. Deixa de ser as coisas da terra. Esses dias que a igreja estava em jejum, eu estava em jejum também, eu comecei a pesquisar várias coisas sobre jejum, e eu vi várias pessoas que fizeram jejum de 40 dias, e uma das coisas que eles falam é assim, ó, quando você jejua vários dias, você não tem mais vontade de pecar. Você não tem vontade de pecar, porque a sua carne, o seu Rottweiler está fraco. E é por isso, irmãos, que há tantos altos e baixos na vida cristã. Dificilmente, a não ser por uma experiência com Deus, um ensinamento de Deus, alguma coisa, uma pessoa que jejua regularmente vai ficar tendo tantos altos e baixos. Os altos e baixos, irmãos, são para aqueles que não têm a prática do jejum constante. Como eu disse aqui, a igreja primitiva jejuava 2 dias. Eu não sei aqui se alguém aqui conhece o Todd White. Sabe aquele cara é usado por Deus, ele é meio louco, ele é louco, ele sai na rua, ora para as pessoas, Deus revela. Ele já foi lá em Jerusalém, ele queria entrar na mesquita, aquela mesquita não pode entrar cristão, ele entrou lá dentro, ele foi um propósito com Deus que ele ia entrar, ele entrou. Aí ele é muito usado por Deus, mas muito mesmo. E essa semana eu estava estudando sobre o jejum, eu vi ele falando sobre o jejum. Olha só, durante 10 anos ele jejuou terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado. Durante 10 anos, 3 dias por semana. Porque ele lê um livro que chama O Poder Atômico do Jejum. E aí ele não jejuava, não era não convertido. E aí ele começou a jejuar. Aí ele falou, vou jejuar. Mas era difícil. E ele levava, ele falava, vou jejuar até o almoço. Mas quando era 9 horas da manhã ele já estava comendo. E ele passou muito tempo falando que ia jejuar e depois comia 9 horas. Mas ele conseguiu chegar a jejuar até meio-dia, depois ele conseguiu jejuar até às 6, depois ele conseguiu jejuar o dia todo. Isso demorou mais de anos para ele conseguir, mas ele nunca desistiu. Quando ele conseguiu, ele fez o jejum uma prática da vida dele. Aí quando a gente pega um vídeo dele, depois vocês veem, você pega um vídeo dele, vê ele orando por, eu já vi ele orar por pessoa cega, no meio da rua, pessoa ser curada, vídeo gravado. Pessoa cega, você vê, ele chega a hora e a pessoa enxerga. Mas por quê? Teve uma prática de 10 anos de jejum. Quando você começa a jejuar, o centro de gravidade da sua vida se torna o céu. Você começa a se interessar menos pelo mundo, menos pelos pecados, menos pelas coisas dessa terra. Terceira coisa, Jesus, ele relaciona o jejum com odres novos, ele fala isso. As primeiras vezes que eu li muitas vezes que eu li esse texto, eu achava já que eram 2 coisas. Que ele estava falando primeiro de jejum, depois ele estava falando de odres novos. Só que você vê aqui no texto, é a mesma coisa, e é assim, ó, ele fala do jejum, né, que nós vamos jejuar, então fala assim, então eles contou esta parábola. Ninguém põe remendo novo em roupa velha. É a mesma coisa, é a mesma lição. E aqui está o segredo que eu disse que Jesus falou que é profundo. O que Jesus fala aqui? Ele fala de roupas novas, remendo novo em roupa velha, ou vinho novo em odres velhos. Eu vou falar, os dois são a mesma coisa, eu vou falar do odre aqui, só para não confundir, mas os dois são a mesma coisa, ele repetiu isso. E tem uma coisa, irmãos, quando a Bíblia, apesar da gente achar que ela é grande, Deus tinha tanta coisa para pôr nela, que não tinha tanto espaço. Você acha que a mente de Deus, né, caber num livro, é que só Deus coloca a mente dele dentro de um livro. Mas, quando a Bíblia repete alguma coisa, porque aquilo é importante. Você que gosta de estudar a Bíblia, entenda isso. Quando a Bíblia repete um assunto, um tema, ou uma palavra, é porque aquilo ali é importante, porque tinha pouco espaço. Deus repetiu porque era importante. Aqui Deus fala tanto do óleo quanto do remendo novo. Ele está falando ele está repetindo a mesma coisa, ele está chamando a sua atenção. Em outras palavras, o Espírito Santo está dizendo assim: ei, presta atenção, isso aqui é importante. E quantas vezes eu passei por aqui atropelado?
fala: ninguém põe vinhos novos em odres velhos. O odre é uma bolsa de couro que as pessoas colocavam vinho, e aí o vinho tem o processo da fermentação e ele estufa. Como o couro novo ele tem eletricidade, ele cresce junto com os gases do vinho que aumentam, então ele não estoura. Mas às vezes a pessoa, né, isso deve ter acontecido muito, para economizar um odre, falava assim: eu vou usar esse odre de novo. Aí pegava o odre e já estava ressecado, e a elasticidade dele era menor. Ele colocava o vinho novo lá, no processo de fermentação, o vinho estourava o odre, ele perdia o odre e ele perdia o vinho. Irmão, Jesus estava falando isso aqui para nós. Eu vou dar a interpretação desse texto para você. Jesus estava falando assim: filho, filha, eu vou colocar dentro de você um vinho novo. Eu vou colocar dentro de você a vida de Deus. Eu vou vir morar dentro de você. Eu gosto tanto de 2 Coríntios 5,17, né, que fala assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você sabe, esse nova criatura não é nova porque nasceu agora, é nova porque não existia antes. Porque no grego tem dois tipos de novo. Um novo, por exemplo, eu faço uma cadeira nova, eu uso uma palavra no grego, uma cadeira nova, mas já tem milhares de cadeiras, mas essa aqui é nova. Agora, existe uma palavra para novo, que é novo que nunca existiu. Eu criei vamos falar, o Elon Musk, ele criou um foguete que dá ré. Nunca existiu isso. Então, no grego, essa palavra nova para algo que nunca existiu. Quando diz aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é algo que nunca existiu. É algo que... E sabe o que nunca tinha existido? Um homem ou uma mulher que carregasse dentro de si a presença de Deus aonde ele fosse, que ele não precisasse mais de um lugar santo para adorar o nome do Senhor. Se ele dobrar o joelho no meio da rua, se ele dobrar o joelho dentro de um banheiro público, se ele dobrar o joelho dentro do seu quarto, o Todo-Poderoso vai estar lá. A nova criatura carrega Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo nunca imaginou o que Deus ia fazer. Esse é o que a Bíblia fala, um mistério que esteve oculto e foi revelado. O diabo não imaginava, os homens não imaginavam o plano de Deus de criar essa nova criatura. Você, irmãos, é por isso que a Bíblia fala assim: olha, João é o maior de todos os profetas, mas o menor no reino dos céus é maior que João, que é maior de todos os profetas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos algo que Davi não teve, que Moisés não teve, que Adão não teve. Nós temos a presença de Deus em nós. Irmãos, nós carregamos Deus. Onde nós chegamos, nós podemos trazer uma presença manifesta de Deus. Aonde nós chegamos, o câncer pode ir embora. Aonde nós chegamos, a miséria pode ir embora. Aonde nós chegamos, os demônios podem ir embora, porque nós carregamos a unção do Todo-Poderoso. Só que essa unção é algo novo, mas o odre é velho. E então, irmãos, quando nós deixamos de pensar nas coisas de cima e ficamos preocupados com as coisas dessa terra, quando nós gastamos nosso tempo com as coisas desse mundo, televisão, celular, é uma das piores coisas que o diabo já inventou. Eu acho que foi o diabo, só pode ser. Ou deturpou, né? Que eu não sei se ele cria alguma coisa, mas acho que ele não cria, mas foi a pior deturpação que ele fez com o celular. Porque, irmãos, o celular, Netflix, a televisão, essas coisas estão roubando a gente do céu, porque elas estão nos arrastando para esse mundo. O centro de gravidade dessas coisas são aqui na terra. E aí, irmãos, o que acontece? O odre começa a rachar. Aí você comete uma falha aqui, um pecadinho ali, você fica muito tempo sem buscar a presença de Deus. Sabe o que é isso? É um odre que está rachando, e a presença de Deus, o vinho novo, está indo embora.
por isso, altos e baixos. É por isso que às vezes, irmãos, isso já aconteceu comigo. E aí eu vou contar rapidamente o meu testemunho aqui, irmãos, e nós já vamos para o final. Eu pensei que eu ia pegar os irmãos hoje, eu não vi o relógio ali, eu pensei, eu vou falar que não tem relógio, então não tem hora para acabar. Vai colocar um baita relógio ali, quebrou minhas pernas, quem pôs aquilo ali? Mas eu vou terminar rápido. Mas irmãos, como eu disse, eu sou pastor há muitos anos. Desde que eu voltei para Jesus, eu levei o Evangelho, as coisas de Deus a sério, né? Lógico, dentro das minhas falhas, com os meus erros, mas eu sempre levei o Senhor a sério. Mas de uns anos para cá, eu comecei, a primeira coisa, nós falando hoje com a Maiara, eu não vou mais falar que o jejum é difícil, que a Bíblia diz que a nossa língua define o nosso futuro. Durante muitos anos eu falava, irmãos, até brincava, por que Jesus falou jejuarão? Eu queria tanto que não tivesse versículo, porque jejuar é tão difícil. Não pequei sozinho? Tem mais gente que pecou nessa? Irmãos, e aí, de tanto eu falar, e eu praticava o jejum desde o começo da minha fé, eu comecei a achar muito difícil o jejum. E uma coisa que eu discordei do pastor Ronaldo, ele discordou de mim, mas eu acho que eu estou certo, que ele está errado. Eu falei assim, pastor, eu sou campeão mundial de marcar um jejum e não cumprir. Ele falou, não, Thiago, eu também. Eu falei, não, pastor, eu acho que eu não sou pior que o senhor. Eu acho que eu sou pior, né? Eu queria até estar errado, mas acho que eu estou certo. Irmãos, eu marcava, eu vou jejuar essa semana. Pelo menos um dia, irmãos, eu fiz isso por anos. Segunda-feira, hoje eu vou tomar um cafezinho. Terça-feira, amanhã eu faço. Aí chegamos na quarta, não, então sexta-feira eu faço. Já para ficar na quinta aliviado, né? Aí chegava a quinta, aí na sexta nem lembrava. Aí sábado, domingo. E eu fiz isso, irmãos, por anos. Só que nisso começou a entrar na minha vida celular. E aí o ano passado, quando ainda eu fiquei sem igreja, sem compromisso, fiquei meses e meses sem pregar, começou a entrar Netflix, começou a entrar filmes, começou a entrar alguns pecados que antes eu não aceitava, eu comecei a deixar umas coisinhas, isso aqui. Irmãos, teve dia, o vinho novo estava indo embora, por isso que eu disse que eu estava na UTI. Eu tenho alguns irmãos aqui no meu celular, e os irmãos colocavam vigília de sexta-feira, eu falava, eu preciso, eu vou, Jesus, eu vou. O ano passado inteiro, antes disso, eu vim em uma vigília, que eu me lembro. Foi em janeiro do ano passado ainda, porque eu estava passando uma fase difícil, eu vim na vigília. Mas depois, toda vez que os irmãos colocavam, eu falava, eu vou. Mas o odre estava rachado. Aí, na minha igreja eu não perdia culto, mas depois que fechou a igreja, eu comecei a vir aqui e lá, mas sem compromisso. Isso é a pior coisa que um crente pode ter, não ter compromisso com a casa, com um pastor, com um rebanho. Aí eu vinha aqui, eu ia lá, aí tinha dia que eu falava, estou cansado hoje, não vou. Eu vou passear, não vou. E irmãos, sabe o que começou a acontecer na minha vida? Vir para a igreja começou a se tornar um fardo. Faltar do culto, pastor Sérgio, começou a ser um alívio. No dia que eu falava assim, hoje eu não vou. Aí a Maiara falou, Thiago, vamos. Ela sempre queria mais, ela, vamos, Thiago. Eu falei, não, mas hoje eu brinquei muito, porque eu estou cansado. Aí eu ficava com medo dela, né? Na hora que ela fala, vamos, eu não queria ser o sem vergonha da história, né? Aí ela, vamos. Aí eu falei, não, mas eu estou cansado. Aí quando ela falava, vai mesmo. Aí eu, hoje eu não vou. Aí tinha dia que ela falava, não, vamos sim, vou trocar nas crianças. Aí eu falava, nossa, irmãos, uma pessoa nesse nível, talvez você está assim, uma pessoa nesse nível está a um passo de se desviar. Eu estava assim, irmãos, Aí eu decidi vir para a igreja e
continuei na minha luta. Falei para o pastor Ronaldo, eu não cheguei aqui falando para ele que eu sou super crente, falei, pastor, eu não TI, eu estou mal. Eu posso até ser um pecador, mas não quero ser um hipócrita, porque Jesus tratou bem os pecadores, mas o hipócrita ele arrebentou. Eu não quero ser hipócrita, mas pastor, eu estou mal, me ajuda em oração. Foi o que eu falei, pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, na hora de ir embora, eu falei, ora por mim, eu preciso de oração. E aí, irmãos, aí eu quero contar um testemunho. Teve um jejum do retiro, e o pastor Ronaldo me mandou uma mensagem que quando eu ouvi a mensagem, eu falei, puxa vida, Jesus, que luta esse pastor, Jesus. Falei, pensei. Ele falou, Tiago, eu vou fazer um jejum prolongado aqui, eu vou jejuar uns 21 dias, tal, só na água, vou fazer uma preparação, eu vou jejuar. E de jejum era ele que devia estar pregando, mas ele deu oportunidade para mim, eu agarrei, mas ele, graças a Deus, tem tido essa prática já há anos. Aí ele falou, vamos jejuar? Aí eu falei, e o máximo de jejum que eu tinha feito era 6 dias. Eu fiz vários dias de 3, vários dias de 1, vários dias de 3, a maioria só de meio período. Mas tinha feito 2 vezes jejum de 6 dias. Nunca tinha passado disso. E aí me animou, eu falei, eu vou tentar. Falei, pastor, eu vou tentar, eu estou voltando para o trabalho agora, não sei se eu vou conseguir e tal, mas eu vou tentar. Falei para ele isso, mas pus no meu coração que eu ia tentar, e comecei a jejuar, e eu jejuei 12 dias, irmãos. Primeira vez, eu dobrei o máximo que eu tinha feito. Nesse tempo de jejum, eu não tive nenhuma experiência assim, sobrenatural. Eu tive um sonho, até compartilhei com os irmãos do dia da oração. Tive um sonho. Só que sabe o que acontece no jejum? Você não precisa ter uma revelação, você não precisa ver anjo. Não faça jejum pensando em alguma coisa. Mas sabe o que começou a acontecer, irmãos? Os primeiros 3 dias eu estava mal-humorado. Eu lembro que eu chegava em casa à noite, no 3º, no 4º, no 5º dia. Me dava fraqueza. A Maiara falou que eu estava parecendo velho, porque eu estava andando assim. Mas ela falou, Tiago, você está muito velho. E eu estava mesmo mal, e eu estava ficando mal-humorado. Mas eu falei, não, eu vou continuar. Aí você acorda bem, mas durante o dia parece que a energia vai embora. Só que um dia me veio um pensamento, você está jejuando, por que você não ora um pouco? Eu não estava orando. Nesse tempo eu não estava orando. Aí eu falei assim, vou orar. Aí eu comecei a acordar de manhã e orar. Acordar de manhã e ler um pouco da Bíblia. E eu comecei. Isso, irmãos, eu não estava pensando nessa mensagem, mas o centro de gravidade seu começa a ser o céu. Aí quando deu 12 dias, o meu serviço ia mudar, ia ficar mais pesado, e eu fiquei com medo de não aguentar. Aí eu falei para o pastor, eu vou entregar assim e tal. Eu não tinha feito o propósito de ficar todos os dias. Aí eu entreguei o jejum, só que eu entreguei numa quinta-feira. Só que na quarta-feira, que foi o 11º dia, e na quinta-feira, que foi o 12º, irmãos, aconteceu um negócio que eu via quem jejua muito falar, que depois de 10 dias a sua energia volta, o cansaço desaparece e a fome desaparece. Se você tem uma saúde boa, pode jejuar mais que 10 dias. Não, no 11º dia, eu fui trabalhar, trabalhei pesado. Quando eu voltei, eu tinha que ir numa cidade aqui, vizinha. Eu falei para a Maia, se eu chegar mal, você que vai dirigir. Ela não gosta muito de dirigir. Eu falei, você que vai dirigir. Mas eu cheguei bem, fui bem, cheguei lá, tinha um café, não comi nada, voltei bem, fui dormir bem. Na quinta-feira eu estava bem, trabalhei pesado bem. Só que aí eu já tinha posto o coração para entregar, não consegui mais permanecer. E eu acabei entregando o jejum à noite. Mas eu falei para a Maiara, da próxima vez eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir ficar, se for 21 dias, porque eu vi que o seu corpo começa a trabalhar de uma maneira diferente. E acabou o jejum, irmãos.
Isso que tem sido, nesses dias, irmãos, eu não tinha vontade nenhuma de pecar. Eu estava andando em santidade completa. Eu estou falando isso, irmãos. Eu falei do outro lado, tá? Não estou contando vantagem nenhuma. Não estou querendo aparecer. Eu contei minha miséria aqui. Eu estava mal. Mas nesse tempo, quando você começa a andar em santidade, você começa a estar mais na presença de Deus. E aí, quando passou esses dias, eu entreguei o jejum, uma coisa não mudou. Eu continuei orando. E hoje, irmãos, eu acordo com vontade de orar. E se eu não estou com vontade de orar, eu vou orar e eu começo a sentir a presença de Deus. E isso tem me abençoado demais, porque eu estou voltando àquela fase que eu amo estar na presença de Deus. E eu estou... A última coisa do jejum, irmãos. E Deus, Ele tem isso para nós, Ele quer que todos nós vivamos isso. E eu posso dizer, eu louvo ao Senhor por essa igreja, eu louvo ao Deus por estar aqui de novo. Deus tem me ressuscitado. Deus me tirou da UTI. Eu já estava esquecendo. Mas aí, olha só, eu não venci essa luta por completo. Depois era 21 dias, depois eu falei, foi na quinta-feira, uma semana antes ainda do encontro. Aí na outra semana o jejum ia continuar, eu não consegui fazer nenhum dia. Nem um dia eu falava, vou jejuar o café, mas todos os dias eu voltei àquela prática. Mas eu continuei orando, lendo a Bíblia e tal, mas no retiro aqui, no retiro de carnaval, no domingo, eu percebi uma coisa, a vontade de voltar ao pecado estava voltando. Aí eu falei assim, tentações estavam vindo. Aí eu falei assim, Deus, eu não quero voltar, assim, eu quero ficar. Aí eu falei, quando eu não for fazer um jejum grande, eu vou jejuar, essa semana eu vou jejuar 2 dias na semana. Decidi isso, eu quero fazer pelo menos igual a igreja primitiva. E quando eu decidi isso, eu estava pensando nisso, eu decidi isso, aí que o pastor Manuel veio e falou, Tiago, você pode falar sobre jejum? Não. Ele falou, pastor, eu gosto. E eu estou aqui, irmãos, compartilhando isso com os irmãos. O jejum vai atrair a presença de Deus na sua vida. O jejum vai fazer você parar de ter altos e baixos. O jejum vai fazer. O que o jejum faz? Ele te dá um odre novo. A sua natureza, ela passa a ser uma natureza que suporta a presença de Deus, está entendendo? É por isso que não dá mais vontade de pecar. Não é que você não peca, tá, irmãos? Todo mundo peca, mas diminui muito, você perde a vontade, e quando aparece uma tentação, você vence. Então, porque a presença de Deus, ao jejum, Jesus falou, Ele te dá odres novos, Ele te dá uma nova natureza para suportar a presença de Deus, e suportar esse mundo mal, e ser uma luz no mundo. E para terminarmos, eu creio, o jejum, ele tem a ver com a volta de Cristo. Jesus vai voltar. Só que ele falou assim, olha, o noivo vai ser tirado. E aí eles jejuarão. Para quê? Para que o noivo seja devolvido. Irmãos, no Brasil, ele está passando por um avivamento, um reavivamento de jejum. Grandes lideranças, grandes pastores estão jejuando como nunca eu vi. Toda a minha vida que eu sempre acompanho os pastores, eu sempre estou ordenado nas coisas, mas eu nunca vi um movimento de jejum como eu estou vendo hoje. Deus, quando Ele voltar, Ele vai encontrar uma igreja pura, sem mácula, sem culpa, santa e preparada para a sua presença. Nós precisamos, irmãos, receber a presença de Deus e manter a presença de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Vou convidar os irmãos a se colocarem em pés. Irmãos, sabe, eu vou te falar algo que Deus ministrou no meu coração aqui agora. A gente sempre fala que jejuar não é fácil, sim ou não? Sabe por que o Senhor acabou de ministrar isso no meu coração? Sabe por que a gente fala que não é fácil?
Porque nós temos pouco interesse nas coisas do Senhor e no Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Se o seu filho tivesse uma doença muito grave, e o médico falasse assim: olha, o seu filho vai morrer em 3 dias, só tem um jeito de salvar o seu filho. Você fala: qual é? Você precisa fazer uma transfusão de sangue. Doutor, pega todo o meu sangue. A gente ia falar, né? Pega todo o meu sangue. Não pode ser agora. Você tem que ficar 3 dias sem comer. Se você ficar 3 dias sem comer, aí o seu sangue vai purificar e só assim vai funcionar. Você comeria? Posso te falar uma coisa? Nem fome você ia ter. Você ia se trancar no quarto e ia falar: que comida? Meu filho! Irmãos, nós precisamos nos apaixonar por Jesus de novo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos nos apaixonar. Tem uma canção que fala: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Irmãos, Jesus precisa de uma igreja apaixonada por Ele. Se nós formos apaixonados, quando o pastor marcar um jejum, nós vamos abraçar. Claro, nem todo mundo vai conseguir jejuar como o pastor que está nessa prática há muito tempo, mas nós vamos jejuar mesmo, nós vamos cansar, se nós não correr junto com ele, nós vamos correr um pouquinho atrás, mas nós vamos correr. Deixa eu fazer agora de novo aquela pergunta: quem aqui quer mais de Jesus na sua vida? Amém. Quem aqui vai jejuar para ter mais de Jesus na sua vida? Amém. Pastor, eu vou pedir para o senhor orar pela igreja. Pastor Ronaldo vai nos abençoar, nos levar a Deus em oração. Aleluia. Queridos, o jejum, como disse o pastor aqui, ele afina, ele estreita o seu elo com Deus, o nosso elo com Deus. Pastor Ronaldo, a partir do momento que eu viver uma prática de jejum, eu vou ficar querendo Superman. A partir do momento que eu viver uma prática de jejum, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Como assim, pastor? A mesma criatura que Deus fez de novo, fez nova criatura, mas agora para viver cada vez mais cheio do novo vinho que Ele está derramando sobre você, cada vez mais cheio da presença de Deus. O pastor Tiago falou uma coisa aqui muito interessante: os altos e baixos. Eu tenho medo desse negócio. Eu sempre digo assim que eu não tenho pressa de subir muito rápido, mas eu tenho medo de regredir. Uma outra coisa que eu sempre digo também, e é uma heresia minha, e se alguém quiser abraçar, fica à vontade, eu digo que crente nunca para. Para mim, eu não consigo enxergar isso. Eu vou parar um pouco. Você não para, irmão. Quando você pensa que você está parado, você está regredindo, você está voltando atrás. Não tem como. E o regresso, irmãos, ele vai te levando para distante de Deus, até você desviar completamente da presença dele. Nós não precisamos fazer uma loucura da noite para o dia, mas precisamos gradativamente buscar cada vez mais. Buscar o Senhor em jejum é uma prática bíblica, largamente falada hoje aqui, e eu tenho plena certeza que se todos aqueles que puderem, na quarta-feira nós fomos ao monte, os homens, e para aqueles que não foi, eu vou deixar esse detalhe que eu falei lá no final. Eu chamei eles
Primeiro, para a gente orar pelas nossas famílias, e para buscar coisas grandes para nossas casas. E como intercessores, como sacerdotes da nossa casa, eu convidei os irmãos para a gente fazer um tempo de jejum, um jejum prolongado. O jejum prolongado é considerado a partir de 3 dias até 7, pelo menos. E aí eu convidei eles a gente fazer um jejum de 7 dias. Até disse assim: irmãos, vá ao médico, faça um check-up, vê como é que está a sua saúde antes. E aquele que tiver saúde para isso, vamos nos unir para poder fazer esse jejum. Na próxima reunião dos homens que a gente tiver aqui, o mês que vem, em nome de Jesus, vamos decidir isso, vamos fazer esse jejum juntos. E vai ser algo sobrenatural, poderoso, extraordinário, não só para nós, mas para nossa casa, para nossa família, para nossos filhos. E Deus vai fazer algo sobrenatural nessa igreja, irmãos. Eu creio um mover poderoso de milagres nessa igreja, através da prática, da oração, do jejum e do conhecimento de Deus. Você crê nisso? Levanta sua mão assim. Agora a minha oração para você. Eu não sei se isso é uma graça, uma unção, mas eu até disse no dia que o pastor Tiago estava conversando sobre esse assunto. Eu falei: pastor Tiago, das 3 coisas que eu considero importantíssimas para a vida cristã, é a oração, jejum e palavra. Eu tenho muito mais facilidade de jejuar do que de orar, do que de ler a Bíblia. Então eu quero orar nesse sentido, para que você possa ter também essa facilidade, para que você possa acordar de manhã e do nada dizer: hoje eu não vou comer, Senhor, e vou entregar esse dia todo para Ti. E você vai conseguir chegar até 6 horas da tarde ou até mais. E nesse tempo você não vai sentir nem fome, você não vai nem se lembrar de comida, mas você vai saber que há um Deus sobre a sua vida, derramando um vinho novo sobre esse odre novo que o Senhor fez, porque Deus fez você novo. Você quer receber isso agora? Levanta suas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento eu quero apresentar essa igreja, homens e mulheres que têm se colocado de forma desejosa na Tua presença. Nós queremos, papai querido, que o centro de gravidade, como foi dito aqui, seja o céu, e que nós possamos, ó Pai, andar em espírito, viver em espírito, cheios do Teu poder. Papai querido, nós queremos, ó Pai, ver o que há de secreto no meio do jejum, da oração. Eu oro pela vida dos meus irmãos e quero declarar cura para aquele que tiver qualquer enfermidade que o impeça de jejuar. Em nome de Jesus, toda enfermidade cai por terra agora. Pai, também oro para que os meus irmãos consigam, Pai, consigam viver uma vida de jejum. Muitos têm preocupação achando que o problema está aqui no estômago, na fome, na falta de comida, mas nós sabemos que não está, ele está aqui no intelecto, na mente, na alma. Então, Senhor, comece a trabalhar a alma dos meus irmãos e comece a mudar o pensamento deles com relação ao jejum, porque eles são capazes sim, eles são capazes de viver uma vida cheia da presença de Deus. E eu quero declarar uma unção sobre a vida desses meus irmãos, assim como aconteceu com Pedro, que ele simplesmente passava e a sua sombra tocava os enfermos e eles eram curados. Eu quero declarar isso sobre essa igreja essa noite, sobre as nossas vidas essa noite. Vem, Espírito Santo, e nos ajude a viver o melhor de Ti, para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Aplauda Jesus bem forte, amém, queridos. Eu tenho mais um louvor. Vou encerrar daqui mais uma. Para avisar que tem a lembrancinha para as irmãs lá no fundo, amém? Eu vou fazer aqui uma oração para a gente poder encerrar, e aí os meninos vão encerrar com um louvor aqui, pode ser, irmãos? E aí depois os irmãos ficam livres para ir para sua casa. Mas o que eu quero dizer para você é que não seja apenas ouvinte,
mas seja praticante da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus não vai te servir de nada se você não põe em prática. Ah, fulano, pastor Anderson veio aqui semana passada, domingo retrasado, pregou uma mensagem, que bênção, que bonito. Você não pôs em prática? Não te serviu para nada. Ah, eu tive na conferência, teve 4 pregações domingo passado, que coisa bonita. Você pôs em prática? Não vai ter resultado se você não pôs em prática. Eu ouvi uma palavra hoje poderosa sobre jejum. Ai, que alegria! Se você não colocar em prática, não vai te servir para nada. Você vai ver os outros vivendo coisas que você não vai viver. Por isso que Tiago ele diz: não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Ah, mas eu ainda tenho dúvida, pergunta. E Deus vai fazer coisas grandes, amém? Erga suas mãos para o céu. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo tempo que nós tivemos aqui de adoração, de louvor e exaltação ao teu nome. Abençoa esta semana, Pai, que todos aqui consigam fazer um jejum diante da tua presença. Porque todos levantaram a mão quando disseram que quer mais do Senhor, e todos também levantaram a mão, papai querido, dizendo: eu vou sim fazer um jejum. Que nessa semana eles escolham um dia e possam entregar a Ti uma adoração em jejum. Aleluia, e vai ser poderoso na vida de cada um. Meu Deus querido, eu quero pedir que o Senhor manifeste a Tua graça, poder e a Sua glória, Senhor, e que esta casa seja cheia da Tua presença. Em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja sobre toda a igreja. Quem pode dizer amém? Amém!